Olá. Eu queria comentar um pouquinho sobre a entrevista que eu assisti ontem com a Márcia Tiburi e o Reinaldo Azevedo, né? Naquele canal, eu não me lembro agora, tá? Depois eu vou deixar o link. E tinha mais também um outro lá, Valfrido, alguma coisa. Eu vou deixar depois os nomes aqui. Eu queria assim comentar. Bom, eu adoro a Márcia Tiburi, né? Tudo que ela fala, assim, eu acho bem genial mesmo. O pensamento dela é bem libertário, pelo menos o pensamento, né? Não estou dizendo que ela seja uma pessoa assim, mas o pensamento dela é. E então uma coisa que ela falou sobre sexualidade, né? Ela estava falando que o defeito dela é ser heterossexual, tá? Claro que tem todo um pensamento aí por trás, por que o defeito é ser heterossexual, né? Ela diz que é porque ela acha que todos os heterossexuais, que para uma pessoa ser heterossexual, ela tem que ser totalmente reprimida e recalcada. Porque esses são os papéis que nos definem, né? Já que você nasce, você é designado homem ou mulher, menino ou menina, né? E aí toda a sociedade vai esperar de você, então, o papel ou de menino ou de menina. Então é sobre isso que ela quer falar. Mas é claro que não é só sobre isso, né? É porque dentro desses papéis, então uma pessoa, ela está presa ali, ela não tem do que fugir, entende? Daí o Reinaldo Giannichini falou assim, que ela falando isso, Reinaldo Giannichini, o Reinaldo Azevedo falou assim, que ela falando isso, ela estava simplesmente dizendo que então não ser uma pessoa cis e hétero tal, né? Hoje em dia tem esse termo cis, né? Que não ser uma pessoa assim, ser uma pessoa, digamos, gay, trans e tudo mais, significa uma transgressão, né, uma libertação de alguma coisa, que na verdade não é, ele falou, porque simplesmente o que um cara gay quer é um cara para ele. O que uma mulher lésbica quer é uma mulher para ela. E a partir daí, cada pessoa, né, um gay ou uma lésbica, vai ter a sua postura na vida, sua postura, inclusive política, né, que não teria nada a ver, foi o que ele disse. Mas aí que tá, daí ela rebateu isso também. Ela falou que não, porque agora sim, né, pensando, porque quando você, a Simone de Beauvoir dizia, né, não se nasce mulher, torna-se. É como se fosse uma imposição mesmo, né? A imposição social. E por que esse papel, por exemplo, o papel de mulher, tá? É uma coisa que causa sofrimento para as mulheres. E é um sofrimento muito profundo e é um sofrimento para sempre. Porque se você é heterossexual, infelizmente ou felizmente você vai ser para sempre, né? A não ser que você se arrebente inteira, você vai mudar a sua orientação sexual. E um homem, a mesma coisa. A pessoa precisa se arrebentar inteira para mudar uma orientação sexual. Do mesmo modo, é claro, se a pessoa tem essa tendência para a homossexualidade, ela tem que se arrebentar inteira para ela viver dentro da heterossexualidade. Então, acho que foi por isso que ela quis dizer ali que as pessoas são muito recalcadas e muito reprimidas para serem heterossexuais. Isso porque é o papel que se espera delas. Quer dizer que a pessoa, ela se conforma naquele papel. Então ela fala isso como se não existisse então a heterossexualidade. De verdade, não. Né? Ela diz também que nós seremos todos peças de museu, nós que nos dizemos cis e hétero, tanto homens quanto mulheres, que no futuro seremos peças de museu, que é como se as pessoas assim, elas fossem no futuro ser fluidas, né? Aquela coisa que chama de sexo fluido, que uma hora ela é homem, outra hora ela é mulher, ela se sente, ou de repente nem nada, né? Se a gente pegar os animais na natureza, assim, a gente vê que eles não têm essa coisa, né? Não existem
por exemplo, trejeitos masculinos ou femininos. Pegue um tigre, a tigresa lá, você vai ver, né, que não tem. Até para você saber, talvez, que aquela é uma fêmea, digamos, você tem que conhecer um pouco dos animais, né? Então é por aí. E aí ela, então, mas aí é como ele falou também. Então quer dizer que isso seria, na verdade, a grande revolução da humanidade, né? Seria isso, então, como se a sexualidade, porque veja bem, você mexe numa coisa como a sexualidade e coloca ela numa importância extrema, de você ser uma pessoa revolucionária e que isso depende da tua sexualidade. Então é complexo, porque isso significa o quê? Que é o sexo, então, é a tua sexualidade, não o sexo em si, mas é a sexualidade, na verdade, que determina quem você é. É como se ela concordasse, assim, totalmente com o Freud, né? Porque o Freud não foi essa, mais ou menos, toda a conclusão quase que ele chega, assim, como se desse para definir até, tipo assim, vamos pegar o Hitler, né, que é aquela pessoa mais horrível que existiu na humanidade, pelo menos que a gente tem notícia. Vamos pegar ele não ficou lá, ele matou tantas pessoas e as pessoas dizem que ele tinha um monte de problemas sexuais e, né, uma série de fetiches, de parafilias, de não sei o quê. Eu não sei, será que dá então para estudar as pessoas sob esse aspecto? Eu acho que é uma coisa que ela colocou, que eu acho que não deve dar para estudar sobre esse aspecto, né? É do mesmo modo que você não pode estudar, analisar alguém pelo aspecto da pessoa, por exemplo, ela ser uma pessoa pobre, né? Como é que você vai dizer que uma pessoa não tem caráter, que ela é degenerada porque ela é pobre? Sendo que isso não, ela nem define quem que vai ser rico ou pobre numa sociedade, né? Então como que você vai também definir alguém pela sua sexualidade, né? Eu acho, assim, a meu ver, tá? É que o que acontece em toda aquela fala que ela teve ali naquela entrevista, que embora seja a fala é transgressora, né? Porque ela então, ela não é transgressora, é isso que ela quis dizer. Se ela considera transgressão não ser heterossexual, então ela não é transgressora, porque ela falou que ela é. Eu acho que toda aquela fala dela tem a ver com uma coisa de que ela estava diante de dois homens héteros, cis, e que lá no fundo ela estava talvez classificando como misóginos, né? Quando ela contou ali que ela foi expulsa de uma universidade muito famosa, eu estou falando todas as coisas que ela falou, né? Não estou contando segredo nenhum, que eu nem sei os segredos dela, né? Que ela foi expulsa de uma faculdade chamada Mackenzie, porque ela foi defender o aborto. Essa Mackenzie parece que ela é presbiteriana, uma coisa de religião assim, e que chamaram ela para uma palestra lá, alguma coisa, e ela defendeu o aborto, né? E eu sei que a posição da Marcia Tiburi é na questão de que a pessoa, a mulher no caso, ela pode abortar a hora que ela quiser, não é só porque ela foi estuprada ou porque ela enfim, tem 11 anos, 12, porque ela não tem condições financeiras de ter o filho, coisa desse tipo. É também quando a mulher não quer ter um filho, então ela teria totalmente o direito de fazer o aborto. Eu sei que essa é a postura dela, porque eu já vi, né, tanto ela quanto outras pessoas que falam exatamente assim. Se isso é certo ou não é certo, é claro que isso implica na vida de uma outra pessoa, que é a única chance que ela tem de vir no mundo, né? Mas é claro também que daí, falando da minha postura, que para uma sociedade exigir, então, que uma mulher jamais faça um aborto, tipo assim, espontaneamente, porque ela quer, a sociedade teria, então, que se responsabilizar totalmente pelos seres que nascem, os nascituros, como eles chamam, né? Tipo assim, tá, um ser humano só vem por você, então não tem como vir de outra forma. Portanto, se você ficar grávida, você vai ter que dar à luz.
digamos, tá? Ah, mas eu não quero. Você vai ter que dar luz, você terá toda a assistência médica para nada te ocorrer na tua saúde, e nós, da sociedade, vamos retirar teu filho de você, vamos educar teu filho, vamos criar, né? Teria que ser assim, então. Agora, é claro que a mulher é deixada sozinha com a criança, e daí se ela não quer ter aquele filho, é uma coisa bem complicada essa, né? Mas então, ela disse que ela foi expulsa de uma universidade, ela, a Márcia Tiburi, talvez a maior filósofa que temos no Brasil, né? Foi expulsa por defender o aborto. Provavelmente eu não vi a entrevista, mas a palestra, provavelmente ela falou nesse aspecto, né? Não só de estar com uma doença, da criança ser anencéfala, de ser estupro, etc. Ela falou o pensamento realmente dela, né? Foi expulsa porque eles são uma universidade religiosa, né? Ela falou, inclusive, que ela nunca contou isso e que ela estava contando ontem, então. Ontem que eu assisti. Então eu acho assim, porque é claro que quem impede uma mulher de ser exatamente quem ela é, como pessoa, por exemplo, fazer um aborto, ser respeitada na sociedade, mesmo que ela seja solteira, que ela seja velha, que ela seja muito nova, que, sabe? Quem impede mesmo são os homens, né? E as mulheres impedem quando elas têm o pensamento dos homens, ou seja, o pensamento machista e o pensamento misógino, porque para você impedir uma pessoa de simplesmente ser quem ela é, você tem que odiar aquilo que ela é. E o misógino, ele odeia o que a mulher é. Ele pode gostar da mulher quando ela é alguém que serve a ele, ao pensamento dele, né? O pensamento dos homens com relação às mulheres, a gente sabe que é um pensamento em que a mulher tem que ser a mãe, justamente talvez por isso mesmo eles sejam tão contra o aborto. Embora é claro que a questão do aborto tem outras implicações da vida e não apenas do papel da mulher, né? Mas o homem ele gosta muito da mulher quando ela se adequa naquele papel perfeito da esposa e da mãe. Mas no papel perfeito eu falo, tá? Então a esposa totalmente fiel, não importa o que aconteça. E a mãe totalmente amantíssima, como se diz, não importa se ela tem sonhos de ser alguma outra coisa, mas aquele papel de mãe, então, seria definidor e é o primeiro papel que caberia à mulher, que cabe à mulher na nossa sociedade, né? E quando a mulher ela se desvia disso, ela realmente ela vira a figura da puta, da bruxa, né? Uma série de coisas. E então também da santa, aquela mulher intocável, intocada, né? Tanto que as santas, são as santas que são aquelas mulheres muito lindas e estupradas e que elas resistem a esse estupro com a própria vida, como se realmente essa coisa do corpo, então, fosse a mais sagrada. E aí, agora me veio na cabeça que toda essa luta das feministas, quando elas estão assim numa passeata, que elas e não só na passeata, né? Mas na passeata ali elas estão, é bem assintoso isso, mas quando elas dizem meu corpo, minhas regras, né? Elas, na verdade, elas estão sim assumindo o mesmo papel das santas católicas, né? Porque a santa, o que ela disse ali pro estuprador, que se ela não cedesse, ele iria matá-la, o que ela disse, na verdade, para ele? Meu corpo, minhas regras. Não, eu não quero, eu não vou. Agora, é claro que o homem é muito mais forte, você vai. Eu não vou. Então, eu vou te matar, eu vou tirar a tua vida. E ela permite isso, ela coloca esse valor dela, do corpo dela ser mais, do corpo inviolado dela ser mais importante do que a vida dela, né? E por isso daí depois a igreja canoniza essas mulheres como santas. Será que se o estupro fosse iminente para uma mulher velha ou coroa ou não virgem, digamos, né? E a mulher também resistisse ali,
ela ia ser canonizada? É claro que não. Provavelmente não. Não por esse motivo, porque essas santas são canonizadas por esse motivo, né? Que a igreja valoriza muito esse motivo, tanto que a mãe de Jesus nos é colocada como virgem. Quer dizer, mesmo ela sendo a mãe de Jesus, olha a implicação que tem isso aí. Ela é mãe de Jesus, ou seja, é lógico que ela teve que ter dado a luz. Se ela deu à luz, é lógico que ela engravidou. Se ela engravidou, é lógico que ela esteve com um homem, né? Um homem fertilizou-a. Mas, na lógica da igreja, ou seja, na lógica masculina, isso não poderia ter existido. Então, foi um anjo, foi Deus, foi o anjo tocado por Deus, entende? Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que ter um marido, né? Era o José. Ela teve que ter um marido porque, senão, aí ninguém mesmo ia acreditar na história de que ela tinha sido tocada por um anjo para ficar grávida, vocês entendem? Aí ela seria já uma prostituta. Vocês entendem como uma coisa, o papel da mulher é complicado? Então, por que eu estou tocando nisso tudo? Porque eu acho que a Márcia Tiburi, né, falando daquele jeito ali na frente daqueles dois homens, e de câmeras, logicamente, ela estava sendo transgressora com eles, com os valores deles, da nossa sociedade machista, misógina, tá? Ela falava, eu queria muito ser lésbica, mas eu não sou. Ela falou, inclusive não combina. Por que ela acha que não combina, né? É claro que combina, né? Não tem nada a ver, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendo o que ela quer falar, que seria transgressor, então, a pessoa ter totalmente a liberdade, tipo assim, eu gosto de homens, durante 30 anos eu só gostei de homens, mas agora que eu tô com 31, eu comecei a achar uma mulher interessante e eu quero virar esse jogo então, né? Seria isso. Mas isso seria transgressor na sociedade, isso mudaria o nosso sistema capitalista, o nosso sistema de exploração das pessoas, do homem pela mulher, da mulher branca pela mulher negra, digamos assim. Eu acho que também é sobre isso, né? Se a gente pegar lá tudo que o Freud fala, provavelmente sim, porque as pessoas então, elas sofrem sexualmente, elas se reprimem, elas são reprimidas, elas aceitam, e é por isso então que elas seriam cruéis, né? Seria por aí. Mas ao mesmo tempo, o Freud sempre achou que o natural do ser humano, eu digo ele achou, eu digo ela falou, porque são pessoas que estudam esses assuntos. Aliás, o Freud é o grande estudioso da mente humana, né? As pessoas são assim, na verdade, na sua natureza, elas são heterossexuais, pelo Freud, né? Para ele, a homossexualidade era um desvio da heterossexualidade, mas não quer dizer que ele estivesse certo, né? Porque ele estava apenas começando ali os estudos e também ele era um homem cis, hétero, machista, também ele, todos os homens são. Se você for se aprofundar nesse assunto que eu estou falando aqui com vocês, com um homem, você vai perceber que todos os homens são machistas, que eles podem não ser misóginos, do tipo ter ódio de mulheres, tá? Porque eu acho que o misógino, no fundo, é aquele homem que gostaria de ser mulher, né? E é por isso que o feminino o incomoda tanto. Talvez seja aquele homem hétero que seja realmente no fundo gay, mas que ele jamais, que ele nem às vezes tem consciência disso. Aí o feminino o incomoda tanto, por isso ele também é homofóbico. Então talvez a raiz da homofobia seja a mesma raiz da misoginia. Quem sabe, né? Eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, nada. Estou só assim tentando raciocinar, porque eu como mulher e também hétero e cis, né? Eu sei que eu sofri misoginia minha vida inteira e que esse é o grande problema que permeia a minha vida, no sentido de roubar a minha felicidade. Esse é o problema, porque se ninguém me agredisse, se ninguém me atacasse, se nenhum homem viesse me enganar, tipo, eu te amo, tal, e daí faz você se apaixonar por ele, né? Quer dizer, permite que você se apaixone, que você sonhe, que você
esteja ali feliz com ele e depois ele vai e pá, ele corta, porque é isso que o misógino faz, né? Eu seria perfeitamente feliz com aquilo que eu sou. Fora a parte financeira, né? Isso aí também já é uma outra categoria, tá? Mas talvez as mulheres, uma das infelicidades das mulheres seja justamente isso, porque elas sempre são inferiorizadas no seu trabalho, nessa sociedade machista, né? A mulher ganha menos, ou ela nem é respeitada, ela escreve um livro sobre um assunto que ninguém dá bola, daí vem um homem e escreve sobre o mesmo assunto pior e todo mundo acha maravilhoso. Isso acontece. É só você pegar as grandes escritoras, as grandes artistas. Até a Frida Kahlo, ela foi julgada por causa das roupas dela. Eu li que Frida Kahlo, a grande influência dela teria sido na moda, mas ela foi uma artista. Então, como que alguém, um crítico de arte, falou isso, né? Ele falou isso, por exemplo, sei lá, de qualquer outro. Ele falou, por exemplo, ele pegou lá o Van Gogh, que era bem pobre, e falou: não, a tua grande influência foi no aspecto social, porque você sempre foi muito pobre, então você conseguiu, né, pintar ali durante um tempo, mesmo passando fome, quase morrendo ali. Então, essa é a tua grande influência na sociedade? Ninguém fala sobre isso, claro que não. A influência dele é a pintura dele. Tá? Mas e da Frida Kahlo daí falaram isso, né? E o da Hilst, que é uma grande escritora, você não fica ouvindo falar tanto assim dela quanto você ouve, por exemplo, Machado de Assis, né? Clarice Lispector, sim, a gente ouve, né? Eu lembrei agora que sim. Mas talvez porque o estilo dela seja tão original que não teria nenhum outro nome para colocar no lugar. Quer dizer, a mulher, ela tem que ser tão gênia, tão gênio, para que não se coloque um homem no lugar. Talvez seja isso, né? Por exemplo, eu sempre achei, e uma coisa que eu sempre achei, eu até escrevi um texto uma vez chamado Só as lésbicas são felizes, porque realmente eu sempre achei, e eu acho, eu vejo isso, que as mulheres lésbicas, não é que elas sejam mais felizes sexualmente que as mulheres héteras, inclusive eu não acho, né? Mas socialmente elas são, ali naquele ambiente, né, em que elas estão vivendo, elas são, porque uma mulher lésbica, ela nunca está sem um relacionamento, é só você observar. Ela não sofre esse tipo de misoginia assim no dia a dia, dentro de casa, no quarto, na cama, como as outras mulheres sofrem, né? Ela não está correndo o risco de feminicídio do mesmo jeito que as mulheres cis correm. Não quer dizer que ela não corra, mas não do mesmo jeito. Quando eu falo feminicídio, eu estou falando aquele feminicídio entre parceiros, né? Que o homem mata a mulher, é isso que eu estou falando, tá? Então, quer dizer, a mulher não vai matar a sua companheira com a mesma probabilidade de chance do que o companheiro de uma mulher hétero, né? Então é sobre isso, tá? Eu não acho que... Eu acho assim que o discurso todo da Marcia Tibur, que é dela que eu estou falando ali, daquela entrevista, teve muito a ver com quem era o interlocutor ali, tá? Que era o Reinaldo Azevedo e aquele outro homem chamado Valfrido, que eu não sei o sobrenome dele agora, e que não é bem por aí que talvez ela pense, né? Porque realmente, se a gente ficasse só nessa, que toda transgressão, toda a mudança, a revolução seria sexual, já teve a revolução sexual, continua tendo, né? Mas que toda a revolução seria apenas essa, ou seria essa, então é como se as pessoas fossem se dedicar só à cama, à pornografia. Eu acho que a pornografia, ela nasce daí, né? De uma coisa de que tudo que importa é o ato sexual, é o sexo, são esses valores. Eu não sei, é uma coisa assim para a gente pensar um pouco também.